Fala pessoal, tudo bem por aí? Boa tarde, eu sou a professora Cecília Maísa e vou acompanhá-los na correção dessa prova da Unicristos que aconteceu ontem, né? Fazendo um comentário bem breve sobre a prova, nós tivemos questões bem curtinhas, bastante simples de resolver. Nós só precisaríamos ter um pouquinho de atenção basicamente para o enunciado, e atenção para alguns pequenos detalhes no texto, né? Vimos aí que tivemos letras de canção, tivemos poemas, né? Eu acho que já facilita a leitura em si, porque foram fragmentos curtos, não tão difíceis de compreender, né? E no modo geral, a gente vai ver aqui no decorrer da correção que foi uma prova bastante tranquila, né? Vamos lá. Primeira questão, nós temos um poema, né, do Eduardo Lima. Sentimento melancólico de um momento que passou, de uma pessoa que foi embora e que nunca mais voltou, seja pelo vento no rosto ou uma lágrima a rolar, um grande aperto no peito, mas você sempre vai lembrar. Ela chega a qualquer momento, não importa classe ou idade, posso senti-la nesse momento, envolvendo a minha realidade. Gente, esse poema é claramente uma mensagem do eu lírico falando sobre alguém que já passou pela vida dele, ou que está na vida dele, e de quem ele sente saudade, né? Evoca automaticamente esse sentimento de saudade. Ah, professora, se eu não quisesse fazer a leitura desse texto todo para responder essa questão e ganhar o maior tempo possível nessa prova, bastava a gente ler, como sempre eu indico, o comando da questão. Nesse poema, o eu lírico se refere ao a sensação de solidão, ausência de plenitude, sentimento de saudade, percepção de inconstância, constatação de irrealização. Pronto. Fez um check no enunciado, fez um check nos itens. Vai para o texto. Essa palavra aqui, melancólico, é o que dá o start na resolução dessa questão. Porque, como o próprio texto já nos diz, já nos fala sobre um sentimento melancólico. Essa informação é suficiente para que a gente resolva essa questão bem tranquilamente. Então, nesse poema, o eu lírico se refere a sentimento de saudade. Bem tranquila, bem fácil, interpretação bastante suave. Gabarito item C de Cristos. Vamos embora. Nessa segunda questão, nós já tivemos, né, que não poderia faltar ou uma charge ou uma imagem, algo relacionado aos textos mistos, né? Assim como a fumaça, a indústria do cigarro não respeita limites, né? Nós temos aqui um texto publicitário. No texto, o elemento coesivo, assim como, estabelece uma, ou seja, apesar de estar falando, né, de coerência, coesão, de elo coesivo, essa questão ela também foi bastante simples, porque esse elo coesivo, ele é muito evidente. Nesse contexto, esse assim como a gente pode interpretar da maneira que, de forma igual, ou seja, o nosso elemento coesivo da segunda questão nada mais, nada menos do que estabelece uma relação comparativa. Professora, se por acaso eu tivesse alguma dúvida, bom, se no caso de dar um brancão não conseguiu lembrar, né? Porque no início de prova bate sempre o nervosismo, bate sempre aquele medinho de não ter domínio do tempo, né? De poupar o maior tempo possível para resolver as questões que são mais complicadinhas e mais extensas. Bastaria ter feito uma troca equivalente. Procurar assim, um termo que, substituindo, não desse prejuízo de valor para o enunciado, né? É sempre uma dica muito válida. Precisa discernir a função de um elemento coesivo, saber por que que ele está ali. Procura uma troca por algo que seja equivalente, que aí funciona na maior parte dos casos. Gabarito da segunda questão, item B de bora passar no vestibular.
Outra questão tranquilíssima, poupa muito do nosso tempo, né, facilitou muito a nossa vida. Questão 3, ela trouxe, né, o que também não poderia deixar de aparecer, vocês já sabem que poemas, textos poéticos, assim como as publicidades, propagandas, charges e agora os memes, sempre são textos queridos, né, pelas bancas de vestibulares. Terceira questão trouxe para a gente um clássico da música brasileira, né? Trouxe um fragmento de Águas de Março. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira. Nesse fragmento, observa-se a presença de um recurso estilístico que objetiva. Vamos lá. Quando a gente se refere a recursos estilísticos, nós estamos falando de figuras de linguagem, da forma como as informações são postas dentro do texto, como elas são organizadas, como elas são inseridas, o propósito comunicativo, né? A finalidade. Nos poemas, nas canções e em outros gêneros, a gente sabe que a forma como a mensagem se apresenta é extremamente importante para o seu recebimento por parte do interlocutor, né? O que é que a gente observa aqui que se repete? O verbo ser, né, que ele está conjugado para o presente, é o pau, é a pedra, é o fim do caminho. Mas esse recurso estilístico, ele está funcionando para um propósito. Quais são os itens para que a gente analise? Ele está suavizando uma crítica? Não, a gente não tem nada sendo criticado, nada sendo, né, considerado nesse sentido. Intensifica um termo. Opa, vamos deixar ele guardadinho. Contestar um conceito, a gente aqui não tem nenhuma ideia de oposição. Altera uma percepção, a gente tem uma mudança nesse conceito em relação a esse termo? Não. Relativiza uma verdade? Será que a gente consegue perceber algo que seja relativo, difícil de compreender? Não. Então, novamente, o nosso gabarito para essa questão é o item B. Professora, mas qual é esse termo que está sendo intensificado? Nós estamos fazendo nessa canção análise de interpretação. Eu estou dando várias definições completamente diversas para intensificar certas noções. Olha, é algo que está acabando, é algo que está solitário, é algo que é irrelevante, simplesmente é. Questão bem tranquila, né? Apesar de a gente poder fazer vários comentários para nós, o que vale ressaltar é que, de fato, nessa terceira questão, o propósito desse recurso estilístico é o item B, intensificar um termo, né? Ele está dando ênfase para aquele termo que está ali em destaque. Tranquilo? Acho que até aqui a nossa vida ela já começa a tranquilizar mais, a gente já fica mais relaxado, porque essas questões de língua portuguesa que geralmente dão um medinho na gente, já nos deixaram mais confiantes. Tenho certeza que os alunos do conceito se prepararam super bem e que eles arrasaram em linguagens. Vamos lá. A questão 4, ela traz um dos meus poemas favoritos. Então, pessoalmente, nesse ponto da prova, se eu estivesse fazendo, né, teria ficado bem confortável, porque o soneto de fidelidade, ele é um poema assim muito gostosinho de ler, ele é muito romântico, né? Ele evoca todo o romantismo, toda aquela ideia do amor que é ideal, que é puro, não é? Aqui o nosso enunciado, ele fala da presença da função poética, ou seja, nós trouxemos aqui nessa questão as funções da linguagem. Função conativa, função poética, né? E aqui o nosso autor buscou com essa função poética privilegiar a objetividade da emoção. Gente, a emoção é tudo menos objetiva, né? Ela é, na verdade, é muito subjetiva. Cada um sente as emoções da forma que não consegue explicar, porque, né, cada um de nós tem uma sensação única. Então, objetividade e emoção, não. Valorizar a elaboração dessa mensagem, vamos deixá-la em
Pausa. Objetivar o envolvimento do receptor. Aqui, nesse soneto, nós não temos, na verdade, não temos uma necessidade de envolver o receptor, muito pelo contrário. Eu só preciso que o meu receptor sinta, que ele tenha dimensão, que ele consiga perceber o que eu pretendo dizer. Então, eu tenho um foco na mensagem. Então, descartamos o item C. Priorizar a desacralização do poético. Gente, esse poema é tudo, menos algo que desacraliza a poesia. Muito pelo contrário. No próprio poema, ele fala de louvores, né? Se você puxar para o ponto de vista religioso, a gente faz louvor em adoração a Deus, né? E tudo mais. E traz essa noção de que o amor é sagrado. Então, no momento em que há um cuidado com essa proposta de falar sobre o amor romântico, sobre a experiência que eu pretendo ter com esse amor, eu nem posso considerar desacralizá-lo. Ressaltar a plurissignificação do amor. Nesse tipo de texto, que resgata e que evidencia os valores românticos, o amor ele é um só, ele é puro, ele é único, ele não tem uma plurissignificação. Gabarito da nossa quarta questão, item B. Muito tranquilo, né? Nós temos aqui uma outra questão que nos deixa bastante confortáveis. Não foi um enunciado impossível, não tinha uma interpretação absurda de fazer. Na verdade, eu acho que essas escolhas foram bem cirúrgicas em nos deixar tranquilos com algo que a gente conhece, com algo que a gente já ouviu em algum lugar, nem que seja numa aula de literatura, ou que ouviu uma canção no rádio, não sei. Mas que, de certa forma, nos traz assim para a zona de conforto. Vamos para a próxima. Bom, essa quinta questão, ela já trouxe para nós dois textos para a gente fazer uma breve comparação. Professora, o que é que eu, candidato do vestibular para uma vaga no curso de medicina, deveria fazer nessa questão para agilizar essa resolução? Primeiro, fazer uma leitura do enunciado. Sempre recomendo começar pelo enunciado. Dá uma olhada nos itens antes de voltar para os textos, independente do texto ser curto ou mais longo, enunciado, itens, aí depois dá uma olhada no texto. Vamos lá. Os textos 1 e 2 estabelecem um diálogo ao relatarem uma situação utópica, abordarem uma temática social, documentarem uma visão idílica, questionarem uma temática irreal ou provocarem uma reflexão onírica. Vamos lá. Texto 1. Era um sonho dantesco, o tombadilho que as luzes da caverna avermelho brilho. Em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. Temos aqui nesse primeiro texto um trechinho do navio negreiro do Castro Alves, certo? E aqui eu nem preciso dizer que ele traz a temática da escravidão, ele traz aquela temática que é bem pesada da realidade, né, cruel a qual os escravos eram tratados na época, né, do Brasil colônia, império e enfim. Texto 2. Em dezembro de 1649, Frei Sorrento, um capuchinho italiano que esteve num tombeiro, contabilizou 900 cativos e desabafou. Aquele barco, pelo intolerável fedor, pela escassez de espaço, pelos gritos contínuos e pelas infinitas misérias de tantos infelizes, parecia um inferno. Gente, novamente, nós temos outro texto que traz a mesma temática, a mesma essência, de uma forma e de uma abordagem completamente diferente. Professora, como é que eu posso dar um start nessa resolução? Essa questão, ela tem algumas palavras-chave
que vocês podem, às quais você podem se atentar. A última, inferno, e esse adjetivo aqui, ó, que é dantesco. Esse adjetivo dantesco, ele traz uma referência ao Dante Alighieri, né, o autor da Divina Comédia. Ô, professora. Inferno de Dante, exatamente, uma das obras do Dante Alighieri se chama Inferno. E aí ele fala, né, sobre várias situações infernais e traz umas críticas sociais e tudo mais. Então vamos lá. A gente tem aqui nesse item algo que é utópico? Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Aqui nós temos claramente uma abordagem de algo que de fato aconteceu, que foi real, que foi concreta. Nós temos uma temática social, vamos deixar guardadinho. A gente tem uma documentação idílica? Não, gente, de forma nenhuma. Essa essa temática, nós temos aqui um questionamento a uma temática irreal? Não, aqui a gente não tem um questionamento, muito pelo contrário. Aqui a gente tem uma descrição muito sensível de algo que de fato aconteceu. Eles provocam uma reflexão? De forma nenhuma. Então, nós ficamos na quinta questão, com um gabarito no item B, de Bora lá, Unicristos. Uma questão que deu só um pouquinho mais de trabalho, né? Tem uns easter eggs aí, como esse adjetivo dantesco, tem lá a menção ao inferno, que ajuda e que teria dado um suporte muito maior se o enunciado fosse diferente, mas, de toda forma, eu gostaria de relembrá-los que em todas as questões há uma possibilidade bem real de nós termos referências a obras literárias, a poemas, autores, canções, outras publicações, que a gente chama de intertextos. A questão da intertextualidade, mesmo que não seja sobre a noção da intertextualidade em si, ela é muito real, ela é muito presente e ela pode tranquilamente aparecer nos vestibulares, de umas formas bem sutis, como apareceu agora na Unicristos, de uma forma que não foi complicada. A gente não precisaria lembrar dessas referências, mas é sempre válido lembrar que a gente precisa se atentar a essas referências, tá bom? Simbora! Trouxe para vocês a pintura, né, do Jardim de Morrecourt, né, da Berthe Morisot, colorida, né? Eu pedi aqui ao nosso operador para que vocês pudessem ver a pintura coloridinha. Por que que eu pedi que ele trouxesse a pintura colorida? Ponto 1. Alguns alunos já chegaram perguntando, professora, é muito difícil eu responder essa questão assim com essa imagem em preto e branco. Muito complicado. Eu não acho que é muito mais difícil. E aí, eu tenho só um breve comentário a fazer. De fato, se o enunciado fosse outro que não esse proposto, talvez dificultasse, sim. Porém, essa questão propriamente dita, ela traz itens que falam sobre as características do impressionismo, da escola literária. Então, se a gente tiver um checkzinho das características do impressionismo mais ou menos na cabeça, ou conseguir lembrar de alguma coisa que nos ajude a fazer a resolução dessa questão, dá para fazer. Dá para fazer tranquilamente. Vamos lá. De baixo para cima, para dar uma sacudida. O impressionismo, movimento artístico ao qual pertence essa obra, tende a enfatizar a beleza da monocromia. Gente, essa pintura é tudo, menos monocromática. Então, descartamos esse item. Expressar a morbidez da sociedade. Gente, só não. Por que não, professor? Os artistas impressionistas, eles queriam literalmente passar a impressão sobre as coisas, principalmente sobre paisagens naturais, para valorizar, para dar a noção de vida, o jogo com as luzes, para dar o foco, né,
desejado para as pinturas e tudo mais. Então, é não elegível, assim, de cara, o item D. Mascarar a impressão da realidade? Não, de forma nenhuma. Ressaltar a artificialidade da luz. Gente, parece assim que esses itens foram postos, né, escolhidos a dedo. Por quê? De cara você já vê que o gabarito dessa questão é o item A. Valorizar o efeito da luz solar. Os artistas impressionistas, eles tinham essa característica muito forte de trazer as impressões, principalmente contemplar o natural, valorizar especialmente a luz solar, certo? Então, uma das características do impressionismo é a valorização do efeito solar, é a forma como ele se aplica para as coisas, se projeta, o jogo das sombras que a luz solar propicia. Então, para essa questão, se eu conseguisse me lembrar das características do impressionismo, ou se não, por mera questão de eliminação dos outros itens, também a gente teria feito facilmente. São itens curtos, enunciados curtos, bem intuitivos, então foi assim uma prova bem tranquila. Vamos embora. Sétima e última questão. Esse poema do Drummond, ele é um outro maravilhoso que ganha meu coração e que também é de interpretação muito simples no que se refere a essa questão em específico, né? Poderia sim ter abordado outras questões, porque é um poema riquíssimo, porém, o enunciado nos pergunta o seguinte: nesse fragmento poético, a flor representa uma forma de, ou seja, a gente tem um símbolo. O símbolo desse poema é uma flor. Agora vamos dar uma olhadinha lá no poema, porque vale a pena a leitura. A flor e náusea. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada. Ilude a polícia, rompe o asfalto. Faça um completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Eu nem preciso dizer o quanto esse poema é sensível, o quanto ele é simbólico e o quanto esse enunciado é respondido nesses últimos versos. Principalmente quando a gente se depara para a última palavra. Essa flor que nasceu, ela furou o ódio. Ela quebrou algo. Ela surgiu ali para afrontar algo. Essa flor, ela representa sonho e alienação? De forma nenhuma. Ilusão e idealização? Não, de forma nenhuma. Felicidade e autorrealização? Eu não preciso nem dizer que esse poema ele resgata tudo, menos essa questão de autorrealização. Comiseração e solidariedade? De forma nenhuma. Muito pelo contrário, e de uma forma que foi até bem colocada, essa sétima questão, nós temos o símbolo da flor como uma forma de resistência e esperança. É algo muito simbólico, muito sensível, foi de uma precisão ímpar. Essa sétima questão, ela fecha a parte de língua portuguesa, né? Nós temos ainda outras questões de línguas estrangeiras, mas de modo geral, né? Para finalizar a minha participação na live de hoje, gostaria de ressaltar que foi uma prova muito tranquila. Todos os itens, todas as questões foram bem simples, os enunciados não foram de difícil interpretação, os itens estavam bem objetivos, não tinham muitos daqueles itens parecidos que confundem a cabeça da gente.
né? E eu espero que vocês tenham gostado, espero vê-los por aqui novamente nas nossas transmissões e que vocês consigam aí aquela vaga que vocês estão aí batalhando para alcançar e que eu sei que com certeza vai chegar. Um beijo, até a próxima. E é isso. Fui!